Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, Estado de São Paulo, sessão do dia 11 de outubro de 2023. Vamos analisar, hoje só temos um processo em pauta, né, que é o processo 41.45.400, que é um recurso ordinário interposto por Fujioka Eletroimagem, Sociedade Anônima. A relatora desse processo é a doutora Raquel Iwashi, que já apresentou o seu voto, nas sessões anteriores aí, e ela já apresentou o seu voto, né? E nessa oportunidade que ela apresentou o voto dela, foi pedido vista, né? Eu e o doutor Rui Giraldi pedimos vista. E eu, então, retorno o processo para análise para a conclusão do julgamento. Eu passo inicialmente a palavra à doutora Raquel, apenas para que ela leia a acusação, e se quiser fazer algum apontamento sobre o seu voto, né, só lembrando qual foi a conclusão do seu voto, e depois então, a gente abre para debate. Doutora Raquel, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas novamente. Eu vou fazer aqui a leitura das acusações fiscais. Estamos diante de um auto de infração com duas acusações fiscais. A primeira diz respeito ao creditamento indevido nos meses de setembro e outubro de 2018, em decorrência da escrituração de conhecimentos de transportes eletrônicos que se encontravam na situação de cancelados. E, portanto, a fiscalização entendeu que não atendiam às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. A segunda acusação fiscal também é de creditamento indevido no período de janeiro a dezembro de 2018. E nessa segunda acusação fiscal, o contribuinte escriturou e se creditou indevidamente do ICMS destacado nos conhecimentos de transportes, cujo tomador de serviço foi outro contribuinte, e, na maioria dos casos, filiais da própria empresa. Então, essas são as duas acusações fiscais, presidente. Obrigado, doutora Raquel. Bom, só lembrando então que a conclusão do voto da doutora Raquel, ela conheceu parcialmente do recurso e deu parcial provimento apenas, né? Então ela manteve integralmente o AIM, ela apenas registrou o seu voto lá, né? Na possibilidade de pagamento, né? A garantia da possibilidade de pagamento desse débito fiscal com crédito acumulado pelo contribuinte, né? Muito bem. Presidente, se me permite, Claro. Só para fazer um breve relato aqui também para o doutor Rui Fernando, que não esteve conosco nas outras ocasiões. Este caso aqui é um caso atípico, é um caso um caso sui generis, né? Então, nós tivemos aqui até uma conversão em diligência na sessão anterior, para que as partes se manifestassem sobre a decisão de um dos órgãos da Cefaz, que reconheceu a existência desse saldo acumulado, e na decisão a que me refiro, o delegado atesta a existência e autoriza a quitação dos débitos deste auto de infração e de outros com esse crédito, com esse saldo credor, esse saldo acumulado. Então, o contribuinte faz esse pedido para que, então, os débitos em questão sejam quitados com este crédito. E, então, no meu voto, apesar de eu conhecer em parte do recurso, e eu não conheço em relação aos argumentos de ilegalidade e de inconstitucionalidade da multa, exorbitância, ofensa ao não confisco, em razão da vedação legal que existe para o afastamento da legislação tributária baseado na ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. Então, eu não conheço dessa parte. No entanto, em relação ao todo o restante, eu conheço
e dou parcial provimento no sentido de dar eficácia a uma decisão administrativa que tem, a meu ver, no meu sentir, vigência e validade, já que foi proferida por uma autoridade da Secretaria da Fazenda, e que, portanto, no meu sentir, deve ser respeitada. Então, o meu parcial provimento neste recurso é para dar cumprimento a uma decisão prévia que já foi dada, né? Então, por isso que entendo também, doutor Rui e Fernando, que não estaremos aqui afrontando e usurpando competência, mas estaremos aqui apenas dando cumprimento a uma decisão que foi proferida, sim, aí sim, por uma autoridade competente. Este é o meu posicionamento. Muito bem, doutora Raquel, muito bem colocado, né? Esse é o panorama que nós temos aqui. Então, na verdade, a divergência, a minha, particularmente, é com relação ao aproveitamento desse crédito acumulado. Eu vou passar, então, a leitura do meu voto, né? E depois a gente segue. O meu voto é bastante curto, né? Está disponível aí para os senhores, né? Bom, a ilustre juiz relatora apresentou em seu voto o relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adoto seu relatório. Pedi vista desses autos para analisar mais detidamente a inverossímil alegação da recorrente de que os conhecimentos de transporte eletrônicos por ela escriturados foram cancelados pelo fisco paulista apenas 3 anos após a sua escrituração. Que, na verdade, doutor Rui com I, doutor Rui Campos, essa era uma alegação, né, que a gente discutiu aqui, né, porque que esse é o item 1, né, ou seja, escrituração de documentos cancelados. Né? Falou, não, mas ele foi cancelado 3 anos depois de emitidos. Né? E aí, então, eu inicio por aí o meu voto e continuo. De fato, essa assertiva revelou-se falsa, pois, analisando os documentos fiscais juntados florestais, conclui-se que eles foram cancelados pelo próprio emitente entre 6 e 11 dias após a emissão, alguns antes mesmo de sua escrituração pela autuada, como é o caso do questionamento de transporte número tal, que foi cancelado em 3 de outubro de 2018 e lançado no registro de entradas da recorrente em 5 de outubro de 2018. Sanada essa dúvida, peço licença à doutora relatora para discordar de seu entendimento sobre a possibilidade de quitação do débito fiscal consignado na inicial com créditos acumulados. Nos termos do artigo 93.3 da Lei 3.457, de 2009, esse órgão de julgamento não tem competência para se manifestar sobre autorização para aproveitamento de créditos. O aproveitamento do crédito acumulado já reconhecido pelo fisco para pagamento desse AIM é matéria a ser observada pelo órgão de cobrança, detentor dessa competência quando de sua liquidação. Acompanhando integralmente o bem elaborado voto da doutora relatora no tocante às demais matérias, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, conheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. Então, doutor Rui, a minha única divergência com a doutora Raquel, né, é com relação a essa possibilidade, não é nem com a possibilidade ela existe. Eu só entendo que nós não temos competência, falta-nos competência para nos manifestarmos sobre isso. Né? Que vai ser utilizado, vai, porque a própria delegacia reconhece e tal. Só que nós não temos competência para nos manifestar sobre isso. É a minha única divergência com relação... Doutor Samuel, depois eu preciso que novamente abra para manifestação, porque quando eu coloco a manifestação em uma sessão e sai para vistas, a manifestação da representação fiscal some. Né? Então, vou colocar de novo, tá? Depois a manifestação que então, não coloca ainda não? Viu? Tá. Não, nem está habilitado aqui para eu pedir, porque precisa do voto do doutor Rui. Porque eu quero que o doutor Rui veja esse procedimento, tá bom? Então, de fato, não vai conseguir enquanto ele não colocar. Bom, a partir desse momento, eu vou compartilhar aqui a minha tela, como o doutor Rui está presidindo a partir de semana que vem, para que ele possa acompanhar também né, os demais, que a doutora Raquel, quem mais vieram um dia a conhecer a parte aqui da presidência, né, no sistema. Então, antes do doutor Rui apresentar o seu voto,
Deixa eu vir aqui. Compartilhar. Tela, guia. Muito bem. Está aparecendo para vocês a minha tela aí, né, do sistema? Sim. Sim, né? Então, continuando, olha, doutor, como eu havia dito, então agora, como eu já apresentei, né, o próximo a apresentar à vista, o próximo sistema que está pedindo, que é o doutor Rui. Então, passo a palavra ao doutor Rui, né, para que ele apresente também o seu voto. Doutor Rui, só peço, então, que o senhor primeiro registre o voto aí, para que a gente possa acompanhar eventualmente aqui a leitura. Sim. Registrado. Bom, então você viu que aqui alterou, né? Aqui mudou. Então, como havia dito aqui, permitido habilitar a edição, né? Aquilo que eu havia falado antes, se houver necessário alguma mudança. E o sistema já anuncia aqui, olha, o próximo é o relator. O relator vai aguardar o registro do voto do relator, né, para confirmando ou não o voto dele. Mas antes disso, eu pediria, então, que o doutor Rui, então, doutor Raquel, ainda não confirme, não, por favor. Doutor Rui, pode passar a leitura do seu voto, por favor? Sim. Pedi vista destes autos para melhor analisar as questões referentes à alegação da recorrente de que os documentos fiscais por ela escriturados teriam sido cancelados pelo Fisco Paulista 3 anos após a escrituração, e ao pedido de quitação do débito fiscal, ora em discussão, com créditos acumulados. Considerando tudo que já foi exposto pelo Dr. Samuel de Oliveira Magro em seu preciso e contundente voto de vista, tais questões restam totalmente elucidadas, nada mais havendo a ser acrescentado. Ante o exposto, manifesto minha total concordância com o mencionado voto de vista, no sentido de dar conhecimento parcial ao recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. Esse é o voto. Muito bem. Obrigado, doutor Rui. Então, voltando aqui à tela, então, agora sim, o sistema espera a ação da relatora, né? Então, doutora Raquel. Muito bem. Então, doutor, então agora a doutora Raquel apresentou o voto dela, né? Para ela, como ela já confirmou o voto dela, note que para ela não há pedido de habilitar a edição, né? Por quê? Porque esse voto dela, tal qual apresentado originalmente, o voto do relator, ele é encartado tal como apresentado na sessão em que saiu em vista, né? Então, se a doutora Raquel, errei lá, escrevi exceção com 2 S's, ela vai ter que fazer um voto de preferência. Por quê? Porque aquele voto dela, né, de relatoria, ele não é alterado, né? Tanto que, se ela, em vez de confirmar o voto dela, ela tivesse colocado lá editar ou editar o voto original dela seria mantido, ela não conseguiria alterar, só que ela teria que redigir, então, um novo voto, como se fosse um voto de preferência. Tá bom? Mas muito bem. Então, aqui, ó, agora sim apareceu lá a opção lá, né, para que a doutora Maria Cláudia tinha manifestado lá, então vai aparecer aquela solicitar manifestação, né? Note que aquilo que eu havia falado, olha, como o processo já retornou, de vista, não tem aqui a opção de solicitar vista. Os membros podem se declarar impedido ou solicitar preferência.
só vai ser aberto a possibilidade de vista se o presidente vier aqui e habilitar pedido de vista. Tá bom? Muito bem, como havia dito, a doutora Raquel, desculpe, a doutora Maria Cláudia havia colocado, a representação tem uma manifestação a colocar, né? Então, ela pediu, né? Então, esse pedido dela, que pode ser um pedido de preferência, né? Que apareceria aqui, está aqui a condição solicitada, eu posso conceder ou negar. No caso, eu vou conceder, né? Então, agora abriu para a doutora Maria Cláudia apresentar, colocar novamente o voto dela. Tá bom? Então, enquanto a doutora Maria Cláudia coloca a manifestação da representação, então... Já foi. Já foi. Então, doutor Rui Campos, a doutora Raquel, ela confirmou o voto dela nos termos em que ela havia apresentado originalmente, que ela explicou para a gente qual que é. Tá bom? Muito bem. Vamos supor, aqui, só mostrando a tela aqui, ó, note que, então, a manifestação da representação já aparece aqui, né? E aparece aqui a possibilidade agora, né, já está aqui como concluída, né? Ela pede para editar. Fala, eu escrevi a sessão com 2 S, né? Então eu posso vir aqui, permitir, né? Quando eu clico em editar, vai abrir para ela a possibilidade de ela editar a manifestação da representação. Tá bom? Muito bem. Então, feita essa parte aqui de sistema, o processo está em discussão. Alguém queira fazer algum comentário? Só para apresentar para o doutor Rui, que está substituindo, a minha manifestação foi no mesmo sentido do voto em vista do doutor Samuel. A representação fiscal entende que a autorização ela está lá com o setor de cobrança e o TIT não deve se manifestar porque isso usurpa a competência. Então, só para falar para ele. Tá ótimo. Mais alguma? Se não, vamos dar prosseguimento. Então, aqui, ó, doutor Rui. Então, nós já vimos todos esses botões aqui, né? Para que a gente dê prosseguimento aqui à sessão, né, como não há nenhuma manifestação mais, né, nem pedido de preferência em nada, eu venho aqui encerrar os debates. Então, estou encerrando a fase de debates. Tive lá que tive que dar um OK, né? E me abre aqui um novo conjunto de opções, né? E dentro do novo conjunto de opções, o próximo passo é verificar quórum, né? Então, eu peço, vai pedir só para o doutor Rui Cortes, né? Por quê? Porque os demais já têm voto, então os demais já estão com a presença verificada. Então, peço ao doutor Rui que confirme a sua presença. Só lembrando que eu posso, então, aqui, nesse momento, cancelar também a verificação do quórum, né? Ou já posso iniciar a votação, porque já tem quórum de 3, né? Ou posso, eventualmente, reabrir os debates, voltar para a fase anterior. Tá bom? Então, peço ao doutor Rui que confirme a presença. Doutor Samuel, não está aparecendo para mim aquela tela de confirmar a presença de novo. Você está dentro desse processo da Fujioka? Estou abrindo aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Perfeito. Já deu. Consegui. Vai ter um botão perdido aí na sua tela. Perfeito. Então, a partir do momento que ele confirmou, olha, já desapareceu o nome dele e ele já entrou na lista de juízes confirmados, né? Então, aqui eu tenho as opções. Eu posso cancelar. Vamos supor que nesse momento, o doutor Rui perguntou, não, olha, agora que eu percebi que eu sou advogado, eu estou impedido nesse processo por algum motivo, né? E então ele tem que sair da lista de votação. Então, cancela a verificação de quórum, ele retorna para a fase de debates, aí ele vai se declarar impedido e eu faço uma nova verificação de quórum, né?
Quando eu fizer uma nova verificação de quórum, né, já não vai aparecer o nome dele para ser confirmado, e aí segue a discussão. Por fim, a próxima etapa, né, da sessão é a votação. Então, vou aqui iniciar a votação. Então, apareceu aí para vocês como, na verdade, apareceu só para o Dr. Rui Campos, porque os demais já votaram, né? Né? Só falta o Dr. Rui Campos registrar o voto dele, acompanhando um dos 3 votos aqui que já estão apresentados. Perfeito. Eu vou, só resumidamente aqui, acho que eu analisei bem o processo aqui, né? Vi os votos de todos os senhores aí. Realmente é um caso bem específico, né? Porque o direito de utilizar o crédito acumulado, o contribuinte tem direito de utilizar o crédito acumulado, né? Mas também, de uma forma, não sei se seria competente o Tite aqui para falar sobre isso ou não. De toda forma, como existem diversas manifestações nos próprios autos da fiscalização, falando que o contribuinte possui o crédito e tudo mais, eu vou acompanhar o voto da doutora Raquel, porque eu acho que é coerente com tudo que já consta no processo. Perfeito. Firmei aqui. Como eu havia dito, o voto dela é muito bem fundamentado nesse sentido. Isso eu tenho um entendimento diferente, só isso. Não há nenhuma... Muito bem. Então, os votos aqui já estão colocados, né? Então, na verdade... Então, doutor Rui, perceba que está sempre... reabrir debates vai estar sempre disponível, até essa fase vai estar disponível, né? E vamos supor que, por algum motivo, tenha que... somente nesse momento, por exemplo, a doutora, eu, por exemplo, tenho percebido que eu registrei errado o meu voto, que eu registrei como parcialmente provido e era não provido, né? Por algum motivo, eu devo retomar. Então, eu ainda poderia reabrir os debates. Então, ele volta lá na fase de debate, vai abrir aqui para mim as opções que são típicas da fase de debates, entre elas a edição do voto, né? Então, eu editaria, volta e começaria e repetiria todo o processo novamente. Tá bom? No caso aqui, no meu caso, então, o que eu tenho que fazer é encerrar a votação. Né? Então, eu estou encerrando a votação. Né? Nesse momento, obviamente, o sistema não entendeu, né, ele não entendeu qual que foi o resultado. Se tivesse sido 3-1, ele já teria entendido e eu viria aqui apenas encerrar o julgamento. Né? Mas aqui ele não entendeu. Na verdade, supostamente tem 2-1, que, na verdade, é 2-2, né? Porque o voto do Rui, do Dr. Rui Girardi, me acompanhando. Então, há 2 votos no sentido do não provimento e um voto, e 2 votos provendo parcialmente. Pela regra de desempate, né, da lei, o desempate se dá pelo voto da presidência. Então, no caso especificamente aqui, o recurso foi não provido nos termos do meu voto, né? Que diverge da relatora apenas naquela questão que foi colocada. Ou seja, na verdade, é o voto da relatora alterado pela parte da competência do Tite em analisar essa matéria. Então, doutor Rui, esse é um daqueles casos que eu te disse que o presidente vai ter que registrar qual foi o voto. Então, vem aqui, ó, tá vendo? O voto vencedor. Qual foi o voto vencedor? O voto vencedor foi de que não há questão antecedente, né? O voto foi conhecido parcialmente e houve o julgamento de mérito, né? E a conclusão foi de não provimento, né? Por desempate. Então, vem aqui. Então, esse foi o voto. Registrar o voto foi de conhecimento parcial e não provido na parte conhecida. Então, registrei o voto, né? Vai estar. Então, ok. E agora, eu vou ter que informar também para o sistema qual foi o voto condutor. Por quê? Porque, no caso de uma retificação de julgado, dentro do mesmo mandato, o
processo é distribuído para o voto, para quem proferiu o voto condutor, né? Então, o voto condutor foi o meu voto, né? O desempate foi o meu voto. Então, eu estou registrando aqui que então, eu registrei qual foi o resultado da votação, né, do julgamento, e qual foi o voto condutor. Nesse momento, então, ele vai me permitir encerrar o julgamento. Se naquela hora eu tivesse clicado aqui em encerrar o julgamento, ele iria dizer que não foi possível, que não é possível encerrar o julgamento, porque eu precisava informar qual foi o voto vencedor, né? Muito bem, como já está concluído o julgamento, pode vir aqui encerrar o julgamento, né? Antes eu tinha encerrado a votação. Naquele momento em que eu tinha encerrado a votação, eu ainda poderia reabrir o debate, mas agora eu já não posso mais. Agora o julgamento já está encerrado, né? Bom, então, doutor Rui, uma vez encerrado o julgamento, é necessário anunciar o resultado da votação. Então, o recurso ordinário interposto por Fujioka Eletroimagem Sociedade Anônima foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi negado o provimento, né? Então, com isso, senhores, nós concluímos essa votação. Note que aqui, na parte inicial, ele já encontra como encerrado, somente quando todos os processos estão na condição de encerrado, que eu consigo, então, encerrar a sessão de julgamento, né? Então, como nós já concluímos a sessão de julgamento, então, com isso, meu sistema está encerrado. Deixa eu aqui cancelar, então, o compartilhamento de tela. E volto eu. Muito bem, então nós cumprimos a pauta de hoje, né? Agradecendo a presença das senhoras e dos senhores, especialmente do Dr. Rui Campos, né, que está substituindo o Dr. Rodrigo, né, colaborando com a gente aí hoje, né, com a sua participação, e também agradecendo a presença dos demais. Eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 11 de outubro de 2023. Eu peço então ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão.